Obrigado, Paulo. Boa noite, obrigado a todos aí pela presença. É um prazer falar aqui também de improviso, né? Totalmente de improviso, nesse dia histórico que estamos aqui vivendo hoje, dia 15 de setembro de 2016, o dia em que o Ministério Público Federal aqui da República de Curitiba denunciou e indiciou Luiz Inácio Lula da Silva num esquema o qual ele é tido como o grande chefão, um maestro da orquestra criminosa, nas palavras do procurador Dallagnol. Então, fico muito feliz de estar, por ocasião, por ironia do destino, nesse local, nesse momento, para falar um pouquinho de conjuntura de Brasil, que tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver, e eu vou tentar trazer uma mensagem aqui de esperança, de otimismo, justamente com base nesses acontecimentos recentes. Para falar um pouquinho de conjuntura do Brasil e de para onde nós estamos indo, eu considero fundamental a gente entender onde foi que a gente caiu. Mas mais importante do que entender onde foi que a gente caiu é entender onde a gente escorregou. Porque senão a gente não vai tirar grandes lições de como é que a gente entrou nesse buraco que a gente está hoje. O Brasil vive talvez sua pior crise aí, histórica. Eu vou dar um enfoque maior em economia, que é a minha área, mas vou falar um pouquinho também de valores, de outras coisas que eu considero tão importantes quanto. E vou fazer isso de forma muito resumida. O grosso, acho que a maioria já percebeu, já entendeu onde foi que deu errado. Mas se a gente não fizer um diagnóstico correto da situação, a gente vai errar na receita. A gente vai ficar insistindo em erros históricos que o Brasil adora, idolatrar o fracasso, soluções estatizantes, em vez de deixar o liberalismo nos dar o ar de sua graça. O liberalismo novo ou velho, como dizia Roberto Campos, nunca chegou perto do Brasil, passou mais longe do Brasil do que Plutão da Terra, apesar de ser culpado por todos os males que nos assolam. Então vamos lá, de forma muito resumida, o que aconteceu para o Brasil chegar nessa situação que se encontra hoje? Degradante, terrível, com 12 milhões de desempregados, queda da atividade econômica de 4%, apesar de uma inflação de quase 10% nos últimos anos, ao ano. E a historinha que eu vou contar é a historinha de uma cigarra que ganhou na loteria e queimou o bilhete, gastou por conta, achando que o verão ia ser eterno. E essa historinha tem 4 pilares, basicamente. 2 pilares externos e 2 pilares internos. Os 2 pilares externos que explicam o fenômeno Lula na política, a ponto de indicar o seu poste, Dilma, que não seria eleita talvez para síndica do próprio condomínio, e chegou à presidência. As pessoas falam de impeachment, golpe, bastava um psicotécnico, bastava um teste psicotécnico. Não tem condições de assumir nada. E chegou à presidência 2 vezes, com a ajuda da urna eletrônica, que seja, mas o fato é que uma pessoa com as características de Dilma Rousseff chegou à presidência. Por quê? Fenômeno Lula. O que a gente tem que explicar é o fenômeno Lula. E é análogo ao fenômeno Ike Batista na economia. Esse fenômeno pode ser explicado pelo crescimento chinês do lado externo, de um lado, que realmente, desde lá da década de 80, um sujeito pragmático chamado Deng Xiaoping adotou a máxima de que não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato, ou seja, comunista sim, peronomútil, vamos deixar ganharem algum dinheiro, vamos deixar terem algum comércio, vamos incentivar o lucro, e aí a China entrou numa revolução industrial tardia, crescendo 2 dígitos por vários anos e demandando recursos naturais de forma voraz que ela não tem, e que o Brasil, por sorte do destino, tem em abundância. Então, o primeiro grande fator externo, crescimento chinês. O segundo grande fator externo, e de forma bem resumida, talvez o Hélio Beltrão possa se aprofundar um pouco mais nisso também, a área dele, mas com a crise de tecnologia em 2000, os bancos centrais do mundo inteiro desenvolvido resolveram estimular a demanda, forçando a taxa de juros para baixo na economia e inundando os mercados com liquidez. O prêmio Nobel Paul Krugman chegava a escrever artigos nessa época pedindo uma bolha imobiliária para evitar uma recessão por conta da crise de tecnologia. E às vezes tem que tomar cuidado com aquilo que se deseja. Veio a bolha imobiliária, de fato,
em 2007, 2006, 2007, estourou a bolha imobiliária, foi a maior bolha da história desde a Grande Depressão. E qual a solução dos bancos centrais, dos governos no mundo inteiro desenvolvido? Para quem tem apenas um martelo, tudo se parece com um prego. Mais rodada de liquidez, mais taxa de juros zero, para tentar ativar a economia novamente. Pois bem, se você olhar a taxa de juros básica dos Estados Unidos, dos últimos 8 anos, é o eletrocardiograma de um defunto. Está morta. É zero. Qual é o impacto que isso gera no mundo? Né? Isso é aquilo que a própria ex-presidente Dilma, adoro usar essa expressão, ex-presidente Dilma, ex-presidente Dilma chamou de tsunami monetário. Isso aí, gente, de forma muito resumida, é o seguinte: você está numa festa, desde 8 horas da noite, o dono da festa está servindo punch, bebida grátis para todo mundo. A analogia parece bem banal, mas é estudada em boas faculdades de economia, como o punch mesmo. É liquidez, você está embebedando as pessoas, você está levando a euforia artificial para aquelas pessoas, e o dinheiro começa a arder na mão. Você começa a reduzir o seu critério, o seu rigor de análise dos ativos presentes, e em linguagem coloquial começa a chamar urubu de meu louro. Você começa a achar que todo mundo é mais bonito do que parece, né? Então esse tsunami monetário nada mais é do que a migração, o fluxo de capital ardendo na mão dos investidores em busca de qualquer tipo de retorno, de qualquer tipo de yield, né? E isso faz com que países que outrora sequer estariam no radar desses investidores grandes passem a ser a noiva do momento. Você começa a achar mais bonito os fundamentos daquele país e ignorar os defeitos todos, porque a sua alternativa é muito cruel dentro do seu quintal. Então isso é um tsunami monetário. E esse fluxo de capital estrangeiro, somado ao fator crescimento chinês, é a grande explicação da euforia que levou lá em 2010 o Brasil aquele clima, a revista britânica The Economist botando o Cristo Redentor alçando voo e tudo mais. E do lado doméstico, nós temos 2 fatores também muito importantes. O primeiro foi a herança bendita, apesar do discurso todo do PT, que hoje a maioria já entendeu que é sempre só trocar o sinal que está com a verdade. Então, o PT falava muito em herança maldita da era FHC, e com todos os defeitos que o seu governo merece, ainda mais de um liberal como eu, a gente tem que concordar que, pelo menos na área econômica, alguns acertos ocorreram. E o principal deles é aquilo que ficou conhecido como tripé macroeconômico. É você ter um banco central com alguma autonomia operacional para buscar uma meta de inflação, é você ter uma responsabilidade fiscal, né, que nada mais é do que não gastar mais do que arrecada, qualquer dona de casa entende, e você ter um câmbio flutuante, que é um preço fundamental que sinaliza para os agentes econômicos informações muito importantes. Quando você tem essas 3 coisas, esses 3 pilares, você coloca o Brasil numa trajetória bem diferente daquilo que era o seu histórico, com aqueles planos heterodoxos, congelamento, confisco e tudo mais. Então essa é a herança bendita que veio da era FHC e que Lula soube, mérito dele, é verdade, manter no primeiro mandato, com Meirelles no Banco Central e por aí vai. E o segundo grande pilar doméstico e quarto e último grande pilar geral do fenômeno Brasil é o tal bônus demográfico. Vocês devem ler por aí, escutar por aí. Nada mais é do que a pirâmide demográfica brasileira ainda ser uma pirâmide, ou seja, ela tem a base mais gordinha do que o topo. Ela tem uma população eminentemente jovem, é isso que quer dizer. E a janela, o auge dessa janela, onde tem mais gente em idade economicamente ativa do que dependente, crianças ou idosos, essa janela ocorreu no auge da era lulopetista. O sujeito realmente foi sortudo. E isso é bom porque realmente permite aí um crescimento acelerado da economia sem que isso bata automaticamente nos índices de preço, que é como eles medem a inflação. Inflação, para um economista da escola austríaca, a gente sabe que isso aí é o efeito da inflação. Inflação é uma política deliberada do governo de inflacionar crédito e moeda. Mas o impacto disso é no índice de preços, que é a forma que eles medem, e como a gente tem esse bônus demográfico e o fator chinês exportando deflação, que é o termo que a gente usa, né? Porque imagina o que é 20 milhões de pessoas por ano saindo
do meio rural, com uma pá e uma enxada, e sentando diante de uma máquina moderna de tear. Isso tem um efeito, um choque de produtividade boçal, que faz com que os preços finais manufaturados que a China exporta para o mundo caiam de preço. Então é o fenômeno Walmart. Quando você entra no Walmart nos Estados Unidos, o Made in China tomou conta e os preços estão caindo. Então o índice de inflação, da forma que os bancos centrais medem, não acusa o golpe das políticas expansionistas de crédito e moeda deles, por um bom tempo. Isso explicou então a nossa loteria. A nossa loteria que o Brasil ganhou foi basicamente isso: preços de commodities em alta, demanda em alta pela China, o custo de capital lá embaixo, o bônus demográfico e um tripé macroeconômico mantendo uma mínima racionalidade na gestão econômica do primeiro mandato de Lula. E aí o negócio decolou, né? O Brasil voou. Quais foram os grandes equívocos, né? Por que a cigarra então rasgou esse bilhete? Bom, eu falava, é mais fácil falar isso com o benefício do retrospecto hoje, né? Em minha defesa eu já falava isso lá em 2010, primeiro seminário da escola austríaca em Porto Alegre, e a minha palestra está lá como prova, foi a minha palestra mais vista até hoje na internet, eu já cantando a pedra de que isso tinha pilares de areia, era insustentável em algum momento, 3, 5 anos, por acaso a data que eu chutei na época, não é nenhuma, é futurologia mesmo, e por acaso foi por aí. 2014 começou a pipocar, o trem começou a sair do trilho, né? Eu brincava na época, de forma muito politicamente incorreta, como é do meu costume, que o Brasil era um Gurgel, para quem lembra, um carro nacional, era um Gurgel a 130 por hora, começando a trepidar numa estrada de terra, que é a nossa infraestrutura capenga, pilotada por uma mulher, e ao lado um bêbado dando dica de o que fazer. Quer dizer, não podia dar certo, não podia dar certo. E não deu certo, bateu no muro. O que deu errado então? Bom, eu provocava à época já. Me diga uma reforma estrutural que foi feita nesses últimos 13 anos de PT. Uma. Tributária, trabalhista, nenhuma reforma. Nenhuma, zero. Não houve reforma estrutural. Isso é do lado positivo que poderia acontecer e não aconteceu. Agora vamos falar do lado negativo. O que foi feito? O tal tripé macroeconômico foi abandonado. Começou a ter muita intervenção do Banco Central para manipular a taxa de câmbio. O Banco Central passou a ser totalmente subserviente ao Planalto, não tinha mais nenhuma autonomia operacional. Os preços começaram a ser congelados. O governo começou a usar suas estatais para controlar preços e para investir de forma totalmente política, e agora a gente sabe também criminosa, mas as decisões todas políticas. Esculhambou todo o setor de energia elétrica, quebrou a Petrobras, não só com a roubalheira, como com as decisões equivocadas, começou a adotar medidas populistas em leilões de concessão, ou cancelar os leilões de concessão, no caso, né, do petróleo e em outros exemplos, aeroportos, portos. Se meteu totalmente na microeconomia, politizou e ideologizou o Mercosul. O Mercosul passou a ser uma camisa de força ideológica para nossas empresas. Eu brinco que em geopolítica você tem duas decisões básicas a tomar. Ou você pode ser o rabo de baleia, que é você seguir a crista da onda da globalização, que é o que fez a Aliança do Pacífico, Peru, Chile e Colômbia, ou você pode ser cabeça de sardinha, que aí você quer, por alguma megalomania, arrogância, você quer comandar um grupo menor, né? Tudo bem, é ruim, mas vá lá. O Brasil petista inovou, ele virou rabo de sardinha, ou seja, ele deixou a Bolívia, o Equador, e a Venezuela e a Argentina comandarem o show e tomarem ativos nossos e tudo mais. Quer dizer, o Mercosul foi ideologizado no âmbito de institucional. Houve um total aparelhamento de todas as esferas da máquina estatal, aparelharam tudo, politizaram, ideologizaram, até o STF, a gente sabe, né, que tem uns 3 ou 4 petistas disfarçados de ministros lá, e o estrago foi enorme, a perda da credibilidade foi total. Ocorreu a tal pedalada fiscal, que nada mais é do que você enganar os números, o que fere inclusive a credibilidade do governo. Você começou a fingir que era
operação normal de governo com empresas estatais e bancos públicos, aquilo que era no fundo empréstimo. É isso a explicação básica e mais resumida possível da pedalada fiscal. O uso do BNDES, que é um caso que ainda está pouco explorado, né, pela justiça, né, é o grande... A gente viu a ponta do iceberg, o mensalão, o petrolão, tem os fundos de pensão que estão vindo à tona. O caso do BNDES é um dos mais escandalosos. O BNDES tinha desembolso anual da casa de 30 bilhões de reais por ano, quando o PT assumiu o poder. Foi para 200 bilhões por ano. 200, com um critério totalmente político e corrupto, né? Então, o estrago foi total. Por quê? Qual é o denominador comum de tudo isso que eu estou falando? A visão estatizante da economia, que é o nosso câncer histórico, né? A crença no nacional desenvolvimentismo. A nova matriz macroeconômica era o termo que eles usavam. Então, isso explica o fracasso do Brasil nos últimos 10 anos, 15 anos. Né? Ele pegou talvez a melhor janela de oportunidade da nossa história em termos de cenário externo e interno, por conta do bônus demográfico, e conseguiu avacalhar isso, conseguiu destruir tudo isso, e é algo que não volta, é algo que a gente vai ter que passar um bom tempo consertando. A desgraça petista pelo enfoque econômico é essa. O que eu queria falar um pouquinho com vocês é um outro estrago mais sutil, mais intangível, mas que eu considero tão grave quanto, que é o estrago cultural, moral. Se o exemplo vem de cima, se é verdade que o que vem de cima percola pela sociedade, o pior aconteceu. Chegou ao poder uma quadrilha disfarçada de políticos, de partido político, pessoas que desde a época, porque vejam bem, e isso precisa ficar claro, o PT não foi corrompido no poder. Isso é um discurso de quem quer resguardar de alguma forma a esquerda histórica no Brasil. O PT foi corrompido lá atrás, na época do Porto Alegre, dos sindicatos. Eles são treinados na arte da enganação, do roubo, do achaque, desde a época dos sindicatos. São máfias sindicais. Então o PT chegou ao poder com esse discurso cínico, hipócrita, e isso acabou de alguma forma contaminando a sociedade como um todo. Claro, não foram alienígenas que colocaram eles lá no poder. Então a gente tem que entender e de alguma forma culpar o Brasil, os eleitores. De alguma forma há uma conivência, uma cumplicidade entre povo e governante. Se tem aquela máxima de que todo povo tem o governo que merece, eu não sei se é tão verdadeira, mas tangencia a verdade. É óbvio que eles foram eleitos, e reeleitos 2 outras vezes. Então alguma coisa isso diz sobre a nossa cultura. Por isso, meu livro, que eu estou lançando ali, Brasileiro é Otário, que eu coloquei um ponto de interrogação para ser mais educado, o alto custo da nossa malandragem, porque a gente tem que explicar esse fenômeno com base na cultura. Eu acho que são 2 grandes explicações para isso, e por isso eu falo disso agora para encaminhar para o encerramento do meu breve discurso. O estrago da economia precisa ficar bem claro para a gente entender onde é que foi que escorregamos. Escorregamos no estatismo, na crença de que o Estado é a locomotiva do progresso, de que os bancos públicos vão fomentar o desenvolvimento, né? O Brasil tem metade da carteira inteira de crédito na mão de bancos estatais. Se você for ler o Manifesto Comunista de Marx e Engels, tem lá 10 itens para tomada de poder da classe operária. O 5º item é concentrar o crédito no Estado. O Brasil é um bom aluno marxista. Então, a gente tem que entender esse lado aqui econômico, estatizante, nacional desenvolvimentismo, ausência de liberdade econômica, de preços livres, de capitalismo, né? Mas, do lado cultural que explica a chegada de um PT no poder, a gente tem que entender também, porque senão vem o PSOL, vem a rede, vem os genéricos, vem as linhas auxiliares do PT disfarçadas de outra coisa, né? A rede é o quê? O PT embalado a clorofila, né? É isso. Então, se a gente não tomar cuidado com esse tipo de coisa, a gente vai cair nos mesmos erros. E o Brasil tem essa mania de insistir nos equívocos. Então, do lado cultural,
para mim é fundamental falar de valores. Valores. A civilização ocidental, a mais avançada, que conseguiu preservar mais aí liberdades individuais, ela tem um histórico de como é que chegou aqui. E esse histórico não pode ser ignorado. Valores, virtudes como responsabilidade individual, meritocracia, trabalho árduo, poupança, isso são virtudes. São virtudes que se perderam totalmente no Brasil e é um fenômeno global. O Paulo colocou muito bem do Soros, da pauta progressista no mundo todo. É um fenômeno global, aquilo que se convencionou chamar de marcha das minorias oprimidas, ou revolução das vítimas, que é um termo que eu gosto. Esse mimimi é uma coisa que o mundo inteiro está vivenciando, e no Brasil encontrou um terreno fértil, muito fértil. A gente já é o país dos coitadinhos há muitos anos. Tem um livro da década de 60, que eu cito bastante nesse meu Brasileiro Otário, porque ele está fora de impressão, de um sujeito chamado Emir Farhat, que é exatamente isso, o país dos coitadinhos. Já vem desde a década de 60, pelo menos. Esse mimimi, essa coisa de quem não chora não mama, eu sou vitimazinha, eu sou da minoria oprimida. Se você for somar o que é minoria no Brasil hoje, dá uns 80% da população. Índio, quilombola, mulheres, negros, gays, lésbicas, transexuais, cisgêneros, que eu não sei o que é. Enfim, você vai somando, dá uns 70%, 80% da população. Qual é o denominador comum desse troço aí? É culpar o homem branco, judeu, cristão da civilização ocidental. Esse é o vilão da história. Mas como assim? Onde é que negros têm mais liberdade e prosperidade, se não no Ocidente? Na África. Onde é que os gays gozam de mais liberdades e mais direitos? Não é no Ocidente? Então, não faz sentido essa narrativa. Mas o mundo é composto por narrativas. E a narrativa que vem vencendo é a narrativa do mimimi, das minorias oprimidas. Isso ajuda muito a explicar a chegada de um PT no poder. Todo o discurso do PT e das esquerdas em geral é um discurso de vitimismo. Pode reparar. Todo o discurso. Eu vim ouvindo na rádio a campanha da Jandira Fegali, comunista, lá no Rio, e é assim, tem um zum aí, com Jandira, as mulheres chegam no poder. Para mim, a Jandira era uma mulher, um indivíduo, uma pessoa. O gênero é, inclusive, uma das tantas características que ela tem. As outras é a estupidez, a canalice, a comunismo. É uma mulher. As mulheres chegam ao poder, quer dizer, olha só a narrativa. Porque a Dilma usou e abusou da cartada de gênero, cartada sexual. A Hillary Clinton usa e abusa da mesma cartada. E o movimento feminista, o movimento LGBT, isso não tem nada a ver com defesa de liberdades e direitos individuais. Zero. Pode ter sido no passado. Hoje, é muito fácil provar que não. Pergunta a alguma feminista o que ela acha de Margaret Thatcher. Ou pergunta o que ela acha de Condoleezza Rice, que é minoria dupla, negra e mulher. Mas ela é conservadora, republicana. Pecado mortal, ela é odiada pelo movimento feminista. O movimento feminista não tem nada a ver com mulher, tem a ver com socialismo. O movimento LGBT não tem nada a ver com gay, tem a ver com socialismo. Tanto que está lá o Jean Willis. Agora, o garoto lá do movimento Brasil Livre, o Fernando Holliday, é minoria tripla. É negro, gay e pobre. Pergunta se esses movimentos gostam dele. Não gostam. Por quê? Porque ele é liberal. Pecado mortal. Reparem que esses movimentos não têm nada a ver com as causas que eles supostamente endossam. São movimentos coletivistas que têm a ver com aumento de poder do Estado sobre nossas vidas. Ponto final. Agora, isso precisa ficar claro. Se isso não ficar claro na narrativa, a narrativa do mimimi vai vencer e vai vir um PT 2 aí. Então, eu queria fechar com essa mensagem. Eu vejo ventos de mudança no ar. Eu sou cautelosamente otimista. Por quê? Porque eu vejo movimentos liberais, e estamos aqui celebrando o nascimento de mais um, Instituto Vox Brasilis, e isso eu vejo pipocando o Brasil afora, o ILIM no Nordeste, vários outros nascendo, garotada, fazendo grupos de estudo para falar de Mises, para falar de Hayek. Isso é fantástico. DCEs sendo ocupados pela primeira vez na história nas escolas e universidades por liberais, quer dizer, desafiando a hegemonia de esquerda dentro das escolas, que é um câncer no Brasil, é um câncer, é uma coisa muito importante de ser atacada a médio e longo prazo, um projeto de tirar
o partido, a ideologia do controle da esquerda nas escolas e universidades. Isso é fundamental. Eu vejo algumas instituições funcionando a despeito do aparelhamento do PT, como o próprio Ministério Público Federal, a Polícia Federal, e chegando até mesmo perto de prender o Nine Fingers, o Lula. Então, nós vemos em todo lugar ventos de mudança. Isso não dá para não ficar minimamente otimista. Por que é cautelosamente otimista? Porque as forças de reação serão muito grandes. Os grupos de interesse são muito organizados e poderosos. Eles têm hegemonia cultural ainda, eles controlam o sistema, a máquina, a imprensa, e eles vão lutar. Eles vão chamar de reformas impopulares que atacam direitos dos trabalhadores, aquilo que é apenas bom senso, flexibilizar a lei trabalhista, fazer a reforma da Previdência. A Previdência é um sistema de pirâmide Ponzi, insustentável, vai implodir se não acontecer uma reforma logo, implodir. O Brasil está ficando velho antes de ficar rico, isso é mortal, porque os outros países desenvolvidos vão ter um problema e já tem gravíssimo com as suas previdências no mesmo sistema coletivista, só que pelo menos eles ficaram ricos antes. Nós estamos envelhecendo antes de ficar ricos, a conta não fecha. Então tem que fazer reforma da Previdência, tem que fazer reforma trabalhista, flexibilizando as leis. Isso não é perda de direitos do trabalhador, isso é conquista de liberdade do trabalhador. Onde é que há mais regalias e conquistas legais para os trabalhadores, se não no Brasil? Nos Estados Unidos? Na Alemanha? Coisa alguma. Esses países têm muito menos conquistas legais para os trabalhadores. Muito menos. Não tem 13º, 14º, 15º, vale transporte, vale cachaça, transporte, férias remuneradas, não tem nada disso. Não tem nada disso. Mas a gente não vê uma horda de americanos tentando invadir o Brasil para desfrutar das conquistas maravilhosas que os sindicatos conseguem. Por que será? Porque eles ganham em média 5 vezes mais do que a gente. Porque eles são mais produtivos. Porque há mais concorrência do lado empregador. Porque há capitalismo de livre mercado. Só por isso. O melhor amigo do trabalhador é o capitalismo de livre mercado, a concorrência entre empregadores e a produtividade, que vem com liberalismo, com investimento, obviamente, em capacitação. Eu não vou falar educação, porque vão chamar de educação isso que tem aí, cujo patrono é o Paulo Freire. Isso não é educação, isso é doutrinação ideológica. Enfim, nós temos muita coisa para mudar e para enfrentar. Por isso que eu sou cautelosamente otimista. Eu acho que dá para fazer, não há nenhum, e a mensagem do meu livro é essa, não há nenhum fatalismo de origem que diga que o Brasil sempre vai ser essa esculhambação. Não há. Temos vícios de origem, sim. Temos a cultura do jeitinho, da malandragem, ainda mais no meu querido Rio de Janeiro. É a capital nacional disso. Só que isso dá para mudar. Cultura se muda. Cultura se muda. As pessoas que acusam, quem fala de superioridade cultural, de nazista, não entendem nada, né? Os nazistas acreditavam em superioridade genética. Isso não tem nada a ver com cultura. Cultura se apreende e se muda. Então não tem por que a gente não olhar para os exemplos bem-sucedidos do mundo afora e tentar minimamente replicar aqui. É bom senso, liberdade individual, livre comércio, globalização. É isso, a receita é essa. Ela está meio que dada. O difícil, obviamente, é colocá-la em prática. E aí eu vejo com bons olhos a outra parte que eu ia falar, institucional, cultural, a luta dentro das escolas e universidades, dentro da imprensa, que a gente tem conquistado espaços, e política. Está aqui o Rodrigo, meu xará, Rodrigo Saraiva Marinho, vai falar depois de mim, candidato com esse perfil de senador para presidente da República, vai ser candidato a vereador. E como ele, tem vários. Pessoas com 2 graduações, mestrado, vários que eu conheço, estão indo para disputar Câmara dos Vereadores, por partidos como o Partido Novo, que também veio trazer aí uma novidade na forma de encarar a política. Ou o Livres, que é um projeto dentro do PSL, quase que de tomada de baixo para cima. Nós temos até mesmo no PP, que é o partido do Marcel Van Hatten, do Ricardo Gomes, no Sul, esse barulho liberal. Liberal. Por quê? Porque está mais na vanguarda agora ser liberal. Está mais na moda. O garoto que chega com a camisa do Che Guevara, barba por fazer e cheiro de maconha na faculdade, já não pega mais tanta menina. Não pega. Agora, chega com a camisa do Rothbard, do Mises, faz sucesso. Faz sucesso. It's happening, como diz o Hélio. It's happening. Então, eu fico cautelosamente otimista.
não podemos relaxar. O desafio é homérico. Cochilou, o cachimbo cai. Os inimigos são muito poderosos, muito poderosos. Tem dinheiro dos Soros para eles. Nós temos que contar com doações individuais, com esforço voluntário. É uma desgraça. E somos descentralizados por vocação liberal. Cada um pensa no seu futuro, em educar bem seus filhos. Somos individualistas. Então é difícil. A batalha é inglória. Mas está acontecendo. Estamos vendo indícios de que a mesa pode estar virando. Vai demorar, vai levar alguns anos. É um trabalho de 1 ou 2 gerações, mas está acontecendo. Então eu fico otimista. Eu fico esperançoso. Então o PT caiu, Lula corre o risco de ser preso, Dilma sofreu impeachment, os petistas estão escondendo a estrela vermelha das suas campanhas, alguma coisa está acontecendo. O PMDB fisiológico está falando em ponte para o futuro com uma agenda bem liberal na essência, botou uma equipe econômica decente, está falando em privatização, está falando em flexibilizar as leis trabalhistas um pouco, é um começo, não está falando em acabar com o imposto sindical, acabar com a CLT, coisas que deveria, mas a gente sabe que não vai ser agora. Mas estamos introduzindo ali um pouquinho, e a ponto do PMDB tentar comprar, pegar, capturar o discurso de uma agenda um pouco mais liberal. Algo está acontecendo. A fadiga da esquerda no poder nos deu uma oportunidade de ouro para disseminar os valores, os ideais, os princípios liberais, pela primeira vez em muitos anos. Não podemos achar que inventamos ou descobrimos agora o liberalismo. O liberalismo no Brasil tem uma tendência, uma história, uma trajetória. Recomendo até o livro do Antônio Paim sobre isso, enfim. Não descobrimos a pedra filosofal, mas estamos pela primeira vez com instrumentos à nossa disposição, como a internet, as redes sociais, para chegar num público que antes não tínhamos acesso. E isso está acontecendo. Então eu não posso ficar com um discurso derrotista. Esse derrotismo só leva à paralisia, à imobilização. Nós estamos aqui fazendo. E não vamos nos importar muito com certos discursos por aí, né? que peixa de fascista, reacionário, isso não nos interessa. Os cães ladram, a caravana passa. O que a gente está aqui é trabalhando, fazendo para construir um país decente. E temos que ter, então, propostas. Temos que apresentar soluções. Já passou um pouco a fase do anti. Há pouco tempo atrás todo mundo era antipetista, tinha que ser mesmo. Porque eu tinha um inimigo que tinha que ser abatido, porque senão o Brasil virava Venezuela. Quem não entendeu isso não tinha entendido nada. Era fundamental unir esforços para atacar o PT. Agora passou um pouquinho a fase do heavy metal. Agora estamos na fase do bossa nova, do jazz. Agora é apresentar proposta, trabalhar, fazer, construir, reformar. Precisamos dessas reformas estruturais. Senão, o trem vai continuar fora do trilho. Tivemos uma década perdida, vamos ter mais 1 ou 2. E isso é intolerável para um país como o Brasil, com tanta miséria, tanta desigualdade. Eu não gosto do termo desigualdade, mas eu prefiro focar na miséria absoluta. Quem fala muito em desigualdade acha que assume a premissa de que riqueza é um jogo de soma zero, onde o rico ficou rico porque o pobre é pobre. Não, isso é balela, isso é uma falácia. O que nós temos que fazer é gerar mais riqueza. E para isso a gente precisa de mais ricos, inclusive. Mais empreendedores. Mais gente ousando e investindo. Então, estamos mudando um pouco o vetor de direção e começando a apontá-lo na direção certa. Falta muito, estamos apenas no começo dessa guerra, vencemos algumas batalhas relevantes e temos muito pela frente ainda para fazer. Mas estou confiante, estou vendo essa juventude preparada, querendo entrar para a política para fazer alguma diferença de dentro. E com arcabouço cultural, teórico, intelectual por trás, que é fundamental para auxiliar nas mudanças políticas. Essa combinação me deixa otimista. Então vamos em frente, parabéns ao Instituto Vox Brasilis e contem sempre com o meu apoio. Obrigado.